O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou hoje que não vai aumentar ou criar impostos. O novo governo e a maioria dos estados têm um problema gigante a enfrentar. A despesa cresce muito mais do que a arrecadação. E o impostômetro bate mais um recorde. O valor total de impostos, taxas e contribuições que o brasileiro paga para a União, estados e municípios chegará amanhã, às 4h30 da tarde, a 2 trilhões e 100 bilhões de reais, divulgou a Associação Comercial de São Paulo. No ano passado, esse valor foi arrecadado um mês depois, em 21 de dezembro. E de nada adianta uma arrecadação maior se as despesas crescem sem controle. A crise fiscal é tão grave que, segundo os próprios estados informaram no relatório de orçamento, todos gastam pelo menos metade da receita total com pessoal e encargos sociais. Rio Grande do Norte e Roraima não passaram essas informações para o governo federal. Em 14 estados e no Distrito Federal, as despesas continuam crescendo em um ritmo maior do que as receitas. Em 4 estados ficaram estáveis e apenas 6 estados registraram crescimento das receitas maior que o crescimento das despesas. Aqui no governo de transição, uma equipe de técnicos está debruçada sobre uma proposta para reformar a arrecadação de impostos. Ela deve ser divulgada nos próximos dias. Uma ampla reforma tributária para simplificar a cobrança de tributos. E a promessa é não elevar impostos. Um desafio para a equipe do futuro ministro da Economia. A gente pode esperar que vai ter aumento de imposto? Vai ter mudança? Não, aumento de imposto não. Nenhum imposto novo, ministro? Em um encontro com representantes das Santas Casas, o presidente eleito confirmou que não haverá aumento de impostos. O que eu tenho falado com a equipe econômica é que nós temos que destravar a nossa economia, de modo que em destravando a economia, entra mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos, que ninguém mais aguenta pagar impostos. Paulo Guedes também confirmou que será criada uma secretaria de privatizações. Desde a campanha eleitoral, o futuro ministro tem defendido a privatização de estatais e outros órgãos como forma de fazer caixa, a fim de reduzir o endividamento público do país. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou hoje em Brasília os 2 primeiros integrantes da equipe que já atuaram na Lava Jato. Pela manhã, Sérgio Moro fez uma visita de cortesia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Toffoli falou sobre a preocupação com o índice de homicídios e atualizou o futuro ministro sobre as ações do Conselho Nacional de Justiça, aquisição de tornozeleiras eletrônicas e cadastro biométrico de presos. Hoje, Sérgio Moro foi oficializado coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição. E no início da tarde, anunciou os primeiros integrantes de sua equipe. O atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo é próximo de Moro e atuou junto com ele em fases decisivas da Lava Jato. Ele também coordenou a operação que levou o ex-presidente Lula para a prisão em Curitiba, após a condenação em segunda instância. Valeixo é paranaense e na Polícia Federal foi diretor de inteligência, adido policial em Washington, nos Estados Unidos, e chefiou a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. É a diretoria que lida diretamente com os delegados da Lava Jato. A escolha de Valeixo não representa uma ruptura. Ele faz parte do mesmo grupo de Rogério Galoro, atual diretor-geral. É um grande desafio, são 2 problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. O futuro ministro da Justiça também anunciou um segundo nome. A delegada Érica Marena vai comandar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério. É um posto estratégico, responsável pela recuperação de dinheiro desviado para o exterior e por cooperações com outros países. Érica Marena é hoje a superintendente da PF em Sergipe. Participou da Lava Jato desde o início e, inclusive, deu o nome da operação. Investigou doleiros e empresários. Ela também foi delegada da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo e em Curitiba.
e comandou a divisão de combate à corrupção e desvio de verbas públicas em Santa Catarina. O deputado Luiz Henrique Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, vai ser o ministro da Saúde do próximo governo. O nome foi confirmado hoje pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que passou o dia em Brasília. Bolsonaro também decidiu manter Wagner Rosário como ministro da Controladoria Geral da União. Quando chegou a Brasília, ainda na base aérea, Jair Bolsonaro teve encontro com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Foi uma conversa rápida. Bolsonaro convidou o atual ministro a permanecer no cargo. Wagner Rosário é formado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras. É o quarto nome da equipe a ter ligação com as Forças Armadas. Disse que vai trabalhar afinado com o futuro ministro Sérgio Moro. Trabalhos para a melhoria da gestão pública e outra com foco no combate à corrupção. Bolsonaro teve reuniões com integrantes da equipe na sede da transição. Recebeu representantes das Santas Casas de Misericórdia e parlamentares da bancada da Saúde. E aí confirmou o nome de Luiz Henrique Mandetta na pasta da Saúde. Deputado no segundo mandato pelo Democratas, Mandetta é médico ortopedista. Foi tenente no Hospital do Exército e ex-secretário de Saúde de Campo Grande. O futuro ministro reconheceu que tem uma questão imediata para resolver: o ajuste no programa Mais Médicos. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Mandetta também foi questionado sobre problemas com a justiça. Contra ele pesa a suspeita de fraude numa licitação de 2009, quando era secretário municipal de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Ministério Público diz que há evidências de que Mandetta teria influenciado o processo de contratação em troca de favores, como pagamento de táxi aéreo durante a sua campanha para deputado em 2010. Não sou réu, não tenho ainda a condição nem de saber quais são as eventuais culpabilidades a mim impostas, e quando for, se for o caso, reapresento ao presidente. O próprio presidente eleito saiu em defesa de Mandetta. Deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer denúncia ou acusação que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Bolsonaro já definiu 9 ministros. Paulo Guedes, Economia; Onyx Lorenzoni, Casa Civil; Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública; Tereza Cristina, Agricultura; Wagner Rosário, CGU; General Azevedo e Silva, na Defesa; Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia; General Augusto Heleno, Segurança Institucional; e na Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Além do número de militares na equipe de Bolsonaro, chama a atenção o espaço que o Democratas está ganhando no futuro governo. Já são 3 ministros do partido: Onyx, Tereza Cristina e agora Mandetta. Depois de visitar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Bolsonaro explicou as suas escolhas. O Onyx Lorenzoni sempre esteve comigo muito antes do primeiro turno. Tá? A senhora Tereza Cristina é do DEM, mas foi uma indicação da bancada da Agricultura. O Mandetta também. Parlamentares dos mais variados partidos indicaram ele. Por coincidência, pertence ao DEM. Nada a ver no tocante a partido. Não são indicações para atender interesses políticos partidários, e sim interesses especificamente dessas áreas, saúde, no caso, e agricultura. Sobre as declarações do futuro ministro da Saúde a respeito do programa Mais Médicos, o Partido dos Trabalhadores afirmou em nota que não houve terceirização e sim solidariedade por parte dos médicos cubanos. O Ministério da Saúde divulgou hoje edital para contratar 8.517 médicos para substituir os cubanos que vão deixar o programa Mais Médicos. As inscrições começam amanhã.
O salário será de R$ 11.800. As vagas estão distribuídas em 2.824 municípios e em 34 distritos indígenas, espalhados nos 26 estados e no Distrito Federal. Os estados com maior número de vagas são São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. A data limite para a apresentação dos profissionais nos municípios é 7 de dezembro. O Brasil vai assinar amanhã um acordo de livre comércio com o Chile. É no cenário da foto, o Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, que o acordo será assinado. A iniciativa partiu do presidente do Chile. As negociações foram concluídas em menos de 5 meses. Com o Mercosul e acordos que o bloco foi fechando com países vizinhos nas últimas décadas, o Ministério das Relações Exteriores diz que a partir de janeiro do ano que vem, a América do Sul será praticamente uma área de livre comércio, sem a cobrança de impostos de importação de boa parte dos produtos. A exceção são as Guianas e o Suriname. O acordo costurado com o Chile é mais abrangente. As tarifas entre os dois países já estão zeradas desde 2014. Agora serão eliminadas outras barreiras. A ideia é reduzir a burocracia. O processo de comprovação de origem das mercadorias, que hoje leva cerca de 3 dias, será digital e deve sair em 30 minutos. O comércio de frutas e legumes ganha um incentivo. A certificação de produtos orgânicos do Brasil, por exemplo, será reconhecida pelo Chile e vice-versa. O acordo prevê ainda estímulo ao comércio eletrônico e cooperação no combate à corrupção. A mudança mais visível para os turistas dos dois países será na área da telefonia. Os brasileiros que viajarem aqui para o Chile não terão de pagar mais caro para fazer ligações ou usar a internet a partir de telefones celulares. O custo será o mesmo da tarifa doméstica. Depois da assinatura amanhã, com a presença dos presidentes Michel Temer e Sebastián Pinheira, o acordo ainda terá de ser ratificado pelos congressos dos dois países. O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina e o principal destino dos investimentos chilenos. O diretor de integração econômica do Itamaraty diz que a parceria com o Chile reforça o comércio numa região estratégica. O Brasil exporta mais para a América Latina e o Caribe do que exporta para os Estados Unidos e a União Europeia. E é um comércio de qualidade. Nós exportamos, sobretudo, produtos manufaturados que geram mais renda e emprego. A prisão do brasileiro que preside o Conselho de Administração da montadora japonesa Nissan continua repercutindo nos mercados internacionais e levou o governo francês a intervir na Renault. A Bolsa de Valores de Tóquio, como era de se esperar, também sentiu os efeitos da prisão do ex-homem forte do grupo Nissan-Renault. As ações da montadora japonesa e da Mitsubishi, que faz parte da aliança, operaram em queda desde a abertura do pregão. A emissora estatal japonesa denunciou numa reportagem que Carlos Ghosn teria usado dinheiro da Nissan para comprar e reformar casas de luxo, incluindo uma mansão no Rio de Janeiro. A direção da empresa se reúne na quinta-feira para oficializar a saída do brasileiro. Mas o que vem a seguir? Para além da prisão e da demissão de Carlos Ghosn, o escândalo pode acabar com uma aliança poderosa e gerar impactos não só para a economia japonesa. Na França, o governo, que é acionista da Renault, pediu e o conselho administrativo da empresa decidiu afastar Carlos Ghosn sem excluí-lo do conselho consultivo, já que o executivo ainda não foi julgado e condenado. O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, anunciou o que chamou de governança interina. Embora o atual presidente da Nissan, o japonês Hiroto Saikawa, tenha negado, a possibilidade de uma dissolução na parceria entre japoneses e franceses é real. Mas, como as montadoras têm ações uma da outra, essa não seria uma separação sem traumas e desentendimentos. O dia foi de queda nas bolsas mundo afora e não só pelos problemas da Nissan. Vamos então falar ao vivo com a correspondente Sandra Coutinho, em Nova York, vai contar mais pra gente, explicar os motivos que levaram aí esse nervosismo todo aí por parte dos investidores. Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Ana Luísa, e boa noite para todo mundo. Olha, a queda foi tão profunda que anulou os ganhos que os investidores tiveram ao longo de todo este ano. As perdas de hoje foram a gota d'água depois de 2 semanas de baixas. O índice Dow Jones, da Bolsa de Valores aqui de Nova York, fechou em baixa de 2,2%. A Nasdaq, que negocia ações de empresas de tecnologia, caiu 1,7%.
O movimento negativo começou justamente com as empresas de tecnologia. A Apple, empresa com o maior valor de mercado do mundo, divulgou um balanço com uma queda substancial das vendas do iPhone, o principal produto da companhia. A notícia contaminou ações de outras gigantes do setor, como Facebook e Amazon. As companhias de petróleo terminaram o dia com as cotações mais baixas do ano. Os investidores também venderam papéis de empresas de varejo, preocupados com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os dois países impuseram novas tarifas de importação que podem elevar os preços ao consumidor. Apesar de a economia americana estar em expansão e do desemprego estar no menor nível em 5 décadas, os investidores acreditam que o crescimento está desacelerando aqui e no resto do mundo. Outro fator foi a decisão do Banco Central aqui dos Estados Unidos de elevar gradualmente os juros para conter a inflação, o que pode frear o consumo, que é o principal motor da economia americana. Rodrigo, Ana Luísa. Obrigado, boa noite. E o presidente americano Donald Trump voltou a defender hoje a parceria dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Trump admitiu que é possível que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman soubesse do assassinato de um jornalista na Turquia por agentes sauditas, mas disse que adotar punições como parar de vender armamentos para a Arábia Saudita só iria beneficiar rivais como China e Rússia. 5 dias depois que um viaduto cedeu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, uma ponte na Marginal Tietê teve que ser parcialmente bloqueada. Como são as duas vias mais importantes da capital paulista, o maior desafio da prefeitura é evitar o nó no trânsito a partir de amanhã. Temos aqui o Globocop e as informações ao vivo com o Wallace Lara. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Olha, nós sobrevoamos a Marginal Pinheiros. O trânsito hoje já é um pouco maior do que nos últimos dias, porque o feriado está acabando e o pessoal está voltando para casa. Amanhã está prevista uma reunião entre a Prefeitura e motoristas de aplicativos e de táxis para propor ações que tirem carros particulares das ruas. Entre as ideias, Rodrigo, está a negociação de descontos nas corridas e a criação de bolsões em pontos da Marginal Pinheiros para os taxistas esperarem o chamado. Hoje, promotores do Ministério Público disseram que a Prefeitura de São Paulo está sendo executada na Justiça para pagar uma multa de 35 milhões de reais por não ter cumprido um termo de ajuste de conduta que previa manutenção e recuperação de pontes e viadutos na cidade, inclusive este com problema. A Prefeitura disse que vai propor que a multa seja aplicada em obras nos viadutos. Agora, essa não é a única ponte com problemas em São Paulo. Na Zona Norte, uma fissura apareceu na Ponte do Limão, no asfalto da Ponte do Limão. A Prefeitura disse que o problema não é de estrutura e que já está arrumando esse asfalto. Rodrigo, Ana Luísa. Ok, Wallace, muito obrigado pelas informações ao vivo de São Paulo do Globocop. A quarta-feira, além desse desafio para o trânsito aí em São Paulo, também será de temporais e ressaca em várias cidades do Sudeste brasileiro. Aproveitar então que eu estou aqui, já falar com a Maria Júlia Coutinho, saber um pouco da meteorologia. O que temos aí para amanhã? Boa noite. Oi, Rodrigo, boa noite para você, para a Ana e para todos. Rodrigo, a gente continua de olho nos temporais previstos para a região serrana do Rio e para pontos de Minas Gerais. Merecem atenção aí Nova Friburgo, Petrópolis e Juiz de Fora, todas com bastante chuva e temperaturas amenas. Ainda pode chover muito também e o dia todo em BH, onde faz 25 graus de máxima, e no Rio de Janeiro com 26. E está mantido aí o aviso de ressaca no litoral fluminense, com ondas de até 2,5 metros de altura. Triângulo Mineiro, Goiás e áreas de Mato Grosso também podem ter temporais, viu? Muita água deve rolar lá em Brasília, com 25 graus à tarde, em Goiânia, com 28. Região Norte, o forte serão as pancadas, mas eu destaco aqui as previstas para Manaus, 44 milímetros de chuva em um dia só. Rodrigo, é muita água para pouquíssimo tempo. Agora, quem escapa da chuva, Maju? Vamos lá, região sul, grande parte do nordeste do país, centro-sul de Mato Grosso do Sul, interior paulista aí terão um dia de sol. A capital paulista vai ter a clássica garoa, 15 de mínima e 22 de máxima por aqui. Em Curitiba tem previsão de nevoeiro pela manhã
e sol à tarde e 21 graus. Porto Alegre ensolarado e quente, 30 graus lá na capital gaúcha. 31 graus em Natal e chuvica, aquela chuva rápida, 32 em Fortaleza e 33 em São Luís, com sol em tempo integral. E preste atenção nestes dois sistemas aqui de alta pressão. Tem um lá no hemisfério norte, girando no sentido horário, outro aqui no hemisfério sul, se movimentando no sentido anti-horário. E a ginástica desses dois sistemas vai intensificando os ventos e ajuda a propagar as ondas que recebem o nome aí de swell, essas ondas que ao atingirem o litoral com força, provocam a ressaca. Por isso tem aviso aos navegantes e banhistas da costa norte do Nordeste, ondas de até 2,5 metros devem atingir a faixa entre São Luís do Maranhão e Touros, no Rio Grande do Norte. Rodrigo. Ok, Maju, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Para vocês também, até amanhã. Até amanhã. Há pouco nós dissemos que o futuro presidente já definiu 9 ministros, mas foram 10. Jair Bolsonaro também indicou o embaixador Ernesto Araújo para as relações exteriores. Dissemos de falar, agora tudo certinho. Aproveitar, vamos para o intervalo. A seguir, o STF desarquiva inquérito